Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Ramonzão já tá aí, ó. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela sua presença. Já tô esperando o próximo casamento pra gente fazer junto aí, que foi sucesso. Dá um tempinho pro pessoal entrar aqui. O áudio tá chegando bem aí, Ramon? Se estiver chegando, você dá um sinal pra gente aí. A gente estava com o cenário todo pronto aqui para fazer pelo YouTube e pelo Instagram simultâneo. Só que a gente teve um probleminha aqui, eu não vou conseguir transmitir no YouTube. Então, às vezes eu vou olhar para a câmera de cima, porque a gente está gravando, fazendo aqui ao vivo, mas eu estou gravando ali para o YouTube, na câmera, para a gente soltar depois lá, para o pessoal lá do YouTube. Tá bom? Obrigado, mano. Obrigado por falar que o áudio tá legal aí. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos, né, pro pessoal ir entrando. Eu anunciei a live ontem, já era de madrugada, 1h da manhã, de hoje, na verdade, né. Então, assim, final de semana foi corrido, semana passada foi corrido e acabou que eu não anunciei a live com antecedência. Então, eu vou dar um tempinho aí pro pessoal. Caso, né, você tenha que sair aí, tenha algum compromisso, caso meu LED lá atrás está no pisca-pisca. Caso você não consiga assistir essa live 100% aqui na íntegra, né, por algum motivo, talvez você tenha algum compromisso, né, como eu disse, eu não avisei antecipadamente que a gente ia fazer a live, ela vai ficar disponível aqui no nosso IGTV, né, se o Instagram ainda estiver autorizando lives acima aí de 30 minutos, tá bom? E lá no nosso YouTube a gente vai soltar o vídeo assim que a gente finalizar aqui, vamos jogar lá pro YouTube também. Como eu disse, a gente está gravando ali, então às vezes eu vou estar olhando em outra direção porque a gente está gravando pro YouTube e fazendo ao vivo aqui com vocês, tá bom? Dá mais uns 2 minutinhos aí que eu comecei a live também um pouquinho depois do horário. Marcado às 10, eu comecei às 10h02, então vou dar mais uns 2 minutinhos aí só para o pessoal ir entrando. Se você é fotógrafo e está assistindo essa live aí, manda para algum amigo seu fotógrafo que acredita que esse conteúdo vai ser relevante, que esse conteúdo vai agregar no trabalho dele. Talvez tenha algum fotógrafo iniciante que você conheça e que vira e mexe te manda mensagem no direct aí, assim como a gente recebe aqui com muita frequência. Então manda para ele aí essa live, que eu tenho certeza que esse assunto vai contribuir para o crescimento dele, né? Vai contribuir para a profissão dele como fotógrafo, tá bom? O tema da nossa live hoje é a importância da direção espontânea de pessoas na fotografia, tá bom? E assim, esse assunto é um assunto que eu venho falando há algum tempo. A gente fez uma live aqui no início do mês de março aí, né, no dia 9, onde a gente deu uma aula 100% gratuita pra galera lá no meu canal no YouTube, e nós decidimos não só entregar lá no YouTube, mas entregar aqui também no Instagram, né, que é onde a gente tem a nossa maior comunidade aí hoje, onde a gente tem mais seguidores, tá bom? Então a Carol falou, Diego, vamos manter os dois, né, fazer lá no YouTube, porque a gente pretende desenvolver esse canal aí para educação, para ensino de fotografia, mas também para o Instagram, que é onde a gente tem uma comunidade forte, onde a gente já tem um público bacana, tá bom? Nós vamos fazer uma série de lives aqui, né? A primeira live é essa que vocês estão assistindo aqui, né? Sobre a importância aí da direção espontânea de pessoas na fotografia, mas nós vamos falar sobre outros temas, né? Eu prometo que eu vou fazer isso toda segunda aqui com vocês, já deixa aí na agenda de vocês, toda segunda às 10 nós vamos estar aqui, exceto quando tiver algum outro compromisso, né, de fotografia aqui ou algum compromisso pessoal, nós não vamos fazer, mas sempre que eu tiver disponibilidade a gente vai trazer conteúdo nesse sentido, tá bom? Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre conexão, né, como gerar conexão com o cliente aí, como você gerar conexão com o seu casal, né, no pré, durante e pós, né, a contratação aí, tá bom?
porque nós entendemos que tudo isso está interligado com a direção de fotografia, né? Conexão, relacionamento com o cliente, né? E vários outros temas que nós temos aqui para poder abordar com vocês, tá bom? Eu vou começar a nossa live aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Porque tempo, como eu sempre digo, tempo é dinheiro. Como eu disse, nós estamos transmitindo aqui no Instagram. Eu não vou conseguir transmitir ao vivo no YouTube, mas eu estou gravando ali para os meus amigos do YouTube também não perder, tá bom? Então, às vezes, se eu desviar o olhar, é porque eu estou gravando para o YouTube também. Então, assim, eu tenho que interagir com vocês aqui, mas interagir com o público lá também, tá bom? Eu tenho aqui um material de apoio que eu vou deixar disponível no final dessa live para vocês, um PDF, tá? Onde vocês vão conseguir baixar tudo que eu falar aqui com vocês por escrito, para vocês olhar em outro momento, para vocês consultar, tá bom? Como eu disse, vai ser um material de apoio. Então, tudo que eu abordar aqui durante essa live vai estar disponível nesse PDF para vocês. Esse PDF já está pronto e assim que a gente encerrar a live, eu vou disponibilizar o link para você conseguir baixar e ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui, já vou começar a nossa live. Deixa eu só beber mais um pouquinho de água. Olha, a fotografia, né, ela é uma arte, né, que assim envolve onde você vai conseguir expressar todo o seu lado artístico, capturar aqueles momentos importantes e onde você vai eternizar, né, momentos da história de pessoas, tá bom? Então, assim, só para a gente começar a nossa live, você precisa compreender isso, né, que a fotografia, ela tem como esse fim, né, capturar momentos e emoções que são únicos na história das pessoas, tá? Já anota isso aí com vocês. E assim, a direção espontânea de fotografia, ela é uma técnica que vem sendo explorada, né, ao longo dos anos aí, e no nosso tempo agora com muita frequência. Por que isso? Porque as pessoas estão cansadas de fotos posadas, de fotos que não transmite verdade, que não transmite naturalidade, não transmite a essência das pessoas. Então, assim, por causa disso, né, esse assunto tem sido um tema assim, tem sido levantado com frequência, né, e a gente tem uma identidade bem forte na nossa direção de fotografia, porque nós não gostamos de fazer fotos desse sentido, posada, aquelas fotos estáticas, aquelas fotos que você simplesmente vai fazer o que o outro fez e não o que você é na sua essência, aquilo que a pessoa, o seu cliente é no dia a dia dele ali como casal ou como pessoa, né? Às vezes você trabalha aí com posicionamento de imagem, com retrato feminino, retrato masculino, né? E nós abordamos a direção de fotografia dessa forma, onde você vai trazer a essência, a verdade, aquilo que a pessoa é no dia a dia dela. Então, a direção de fotografia ela tem sido, né, explorada, estudada nesse sentido de trazer mais naturalidade, né? E por que espontâneo? Porque é aquilo que a pessoa aquilo que a pessoa transmite, aquilo que a pessoa vive no dia a dia dela, né? Os nossos casais aqui, as pessoas que nós temos o hábito de fotografar, a gente sempre traz isso para eles, assim, olha, nós vamos trocar uma ideia e nós vamos fazer aquilo que vocês são, nós vamos capturar aquilo que vocês são no seu dia a dia. Se vocês é um casal, né, mais amoroso, mais caloroso, a gente vai evidenciar isso. Às vezes vocês são um casal mais tímido e tal, e a gente vai trazer isso de uma forma bonita, de uma forma bela, tá bom? Então, assim, fica até o final dessa live que nós vamos falar bastante sobre esse assunto aqui e nós vamos desenvolver alguns temas, né, para que você consiga entender como você vai fazer, como você vai desenvolver uma técnica, né, como você vai estudar essa técnica de modo que você vai fazer com que seja espontâneo, com que seja natural, mas que você saiba como extrair do seu casal, do seu cliente aí, né, o melhor dele, tá bom? Deixa eu passar para o próximo aqui. Como eu disse, eu estou com um materialzinho de apoio aqui e eu vou seguir ele aqui para a gente não perder o raciocínio, tá? A fotografia de casal, né, é uma das áreas mais populares da fotografia
contemporânea, né? Todo casal hoje ele vai noivar, ele quer fazer um ensaio, é dia dos namorados, ele quer fazer um ensaio, ele já é casado, ele quer fazer um ensaio. Então, assim, a fotografia de casal, eu acho que hoje ela é a fotografia mais popular que nós temos, né? Seguido dela aí o posicionamento de imagem que está em alta, né? Tá o hype agora também é posicionamento de imagem para as pessoas aí que são profissionais, que querem, que usam, né? Que estão nas mídias sociais, que estão nas redes sociais hoje, elas querem se posicionar também. Mas a fotografia de casal é o que mais tem procura, é o que mais tem demanda, né? Então, assim, é por isso que a gente sempre vai falar aqui mais nesse sentido de direção espontânea para casal, porque é a área que mais nós temos, assim, demanda. Entretanto, como eu estou falando com vocês, nada impede de você usar o que eu vou te ensinar aqui, o que nós vamos te ensinar ao longo dos dias, ao longo das semanas, em outras áreas, como eu disse, né? Posicionamento de imagem, retrato feminino, retrato masculino, tudo que você tiver que interagir com o seu cliente, você vai poder ensinar, você vai poder usar o que nós vamos te ensinar aqui, tá bom? Tanto você que está aqui no nosso Instagram, quanto você que está aí no nosso YouTube. Você vai poder usar isso a seu favor, todas essas técnicas a seu favor, tá bom? A direção espontânea, né, a fotografia de casal, ela oferece a oportunidade de você capturar momentos íntimos, momentos emocionantes entre duas pessoas, né? Ou até mesmo, como eu disse, para o ensaio retrato feminino ali, de você trazer a essência daquela mulher, fortalecer a imagem dela, deixar ela sentir aquele momento, né? Eu vou tentar falar um pouquinho para as duas coisas, porque eu sei que talvez você trabalhe com retrato, com ensaio de casal, mas que você também trabalha com retrato feminino. Então, assim, tanto um quanto o outro, você vai trazer aquilo que como eu tenho falado aqui, né? A essência, o que está por dentro, o sentimento, tá bom? Então, assim, muitos fotógrafos, né, caem nas armadilhas aí das poses, né, que são, como eu estava falando anteriormente, as poses que já estão prontas, aquilo que já vem engessado, né, as poses estereotipadas, eu acho que é assim, né, o melhor termo para eu poder usar aqui, né, e eu vou contribuir para que você não caia nessa cilada, para que você não caia nessa armadilha de você ficar fazendo mais do mesmo, o que o outro está fazendo, e não contar e não narrar a história do seu casal, né? Ao longo aqui da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre storytelling, né? Como você vai trazer a história do casal e fazer uma linha do tempo através da fotografia dessa história, da história do casal, tá bom? Então, fiquem aqui comigo para a gente poder ir trocando essa ideia e você ir entendendo, né, sobre esses pontos que a fotografia tem, que você vai poder explorar para que a sua fotografia não seja, né, uma fotografia estática, uma fotografia posada, uma fotografia que não tem movimento, uma fotografia que as pessoas não sentem emoção quando elas olham, né? Você tem que emocionar o seu cliente que te contrata e aquele pseudo cliente que vai te contratar posteriormente, quando ele olhar e falar assim, cara, quanta sensibilidade esse fotógrafo tem, quanta sensibilidade essa pessoa tem no olhar, né, em ver as coisas, tá bom? E assim, deixa eu beber mais uma água que eu tô com a boca seca. Além disso, né, a fotografia ela tem o poder de você evidenciar a personalidade aí do seu casal, do seu cliente, da pessoa que você está fotografando, tá? Então, assim, lembre-se sempre disso. Deixa eu pular aqui para o próximo. Eu dei uma introduzida aí no que a gente vai falar, né? Para que a gente possa ir mais profundo, tá bom? Como eu estou falando com vocês, pessoal, sei que a gente está ao vivo aqui no Instagram, eu vou sempre lembrar disso. A gente está gravando ali para o YouTube também. Então, assim, às vezes eu vou dar uma desviada aqui no meu olhar, porque eu estou gravando para os meus amigos lá do YouTube, tá? Como eu disse, esse material que eu estou falando com vocês aqui, ele está todo escrito em PDF para vocês poderem consultar depois. Nele, né, tem coisas que eu vou pular, que eu vou, né, talvez eu vou passar batido aqui, mas lá você vai conseguir pegar ponto por ponto que eu vou abordar aqui com vocês hoje, para que vocês possam ir mais profundo e para um nível maior aí na sua fotografia, em especial na sua direção de fotografia, tá bom?
E o primeiro tema aqui que a gente vai abordar após essa introdução, né, é o que é a direção de pessoas na fotografia. Para você aí, o que é a direção de pessoas na fotografia, né? A direção, né, de pessoas na fotografia, ela é a habilidade, né? Ela é a técnica de você conseguir, né, conduzir essas pessoas aí de forma que você, como eu disse, vai conseguir expor tudo aquilo que ela é, a essência, né? Você vai conseguir obter, né, o desejo do seu cliente, né? Porque quando o seu cliente ele te contrata, ele tem um desejo de ter algo, ele tem um desejo de viver algo, de experimentar algo. Então, assim, é o poder de você conseguir trazer esse resultado para o seu cliente, de você conseguir surpreendê-lo, né, através aí da sua fotografia, tá bom? E isso envolve alguns instrumentos, né, sobre expressões, né, do seu corpo, expressões da pessoa, né, na verdade, não do seu, mas do dela, né, sobre você conseguir expressar isso através aí da sua fotografia, expressão do corpo, expressão do pensamento, expressão, né, do sentimento dela, conseguir expor isso para ela e para outras pessoas através da sua fotografia, tá bom? E assim, a direção de pessoas é particularmente importante em fotografia de casais, né? Assim, como eu tô falando para vocês aqui, entrou aí mais alguns amigos aí, tá entrando ali. Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live, seja bem-vindo aí à nossa... Né, hoje a gente está dando uma aula aqui sobre direção de fotografia. Como eu disse, eu anunciei, falei com o pessoal que já estava aí desde o começo, né, que eu anunciei isso muito tarde, anunciei já era 1h pouca da manhã, mas assim, eu pretendo trazer esse conteúdo aqui todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Me perdoa anunciar muito em cima aí, tá bom? Mas assim, fiquem aí ligadinhos, manda pro seu amigo fotógrafo, pro seu amigo filmmaker aí, que está com dificuldade em direção de fotografia, que nós pretendemos contribuir para o crescimento dele, tá bom? Lucianão, meu amigo, muito bem-vindo aí à nossa live, tá? Só para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? A direção de pessoas, né, é particularmente importante aí, né, em fotografia de casais, onde você vai conseguir expressar, né, a espontaneidade aí do seu casal, e é principalmente, né, uma forma de você focar na imagem deles, tá bom? Deixa eu passar aqui pro próximo. E aí, como a gente está falando, né, e por que a direção de pessoas é importante na fotografia? Eu vou trazer alguns temas dentro disso, né, sobre o porquê, né? E o primeiro tema, né, é porque a fotografia ela transmite emoção, né? Assim, eu passei superficial no começo aí, agora a gente vai um pouquinho mais profundo dentro desse tema, tá bom? E o primeiro aí é porque ela transmite emoções ou transmite emoção, tá bom? A direção de pessoas pode ajudar a transmitir emoções na imagem quando a pessoa... Deixa eu só beber uma água que eu tô com a boca seca. A direção de pessoas ela pode ajudar a transmitir emoções na imagem quando a pessoa é conduzida a assumir uma posição, uma expressão, um movimento específico. Isso pode transmitir emoções diferentes, com finalidades, né, diferentes, como felicidade, tristeza, surpresa e entre outros, né? Assim, como eu tô falando aqui com vocês, às vezes você aí você é um diretor de fotografia e você vai precisar expressar, né, a tristeza. Quem já fez clipe, quem já produziu clipe, quem já viu produção de clipe, de filmes, né, você já viu que às vezes a pessoa chora? E isso existe uma técnica, né? Existe uma forma de você conseguir retirar uma lágrima da pessoa, de você conseguir retirar um sorriso da pessoa, de você conseguir expressar emoção, de você conseguir expressar, né, tristeza e assim. E tudo isso através de técnica, através de, né, de você saber como você vai atingir isso na pessoa, como você vai trazer isso para fora, como você vai trazer essas emoções. Então, o primeiro ponto é você conseguir transmitir emoções, né, sentimentos.
tristeza, felicidade, alegria, surpresa, tá bom? E é isso. Segundo ponto, vamos lá. Contar histórias, né? Como eu estava falando com vocês, o nosso storytelling, né? Você traçar uma trajetória aí na história do seu casal através da fotografia, né? Assim, através de pequenos frames, através de pequenos fragmentos, você construir um storytelling, você construir uma narrativa, você construir a história ali do seu casal. Às vezes o casal vai chegar para você e ele nem faz ideia do que seja isso, do que seja um storytelling, de como você vai conseguir expressar a história deles, né? Mas tudo isso você vai fazer através da fotografia, observando pequenos pontos, né? Pequenos pontos na história deles e trazendo isso, esse sentimento, essa emoção aí, né? A direção de pessoas também pode ajudar a contar histórias na imagem, né? Ao orientar a posição e a expressão, né, da pessoa fotografada, o fotógrafo pode contar uma história mais complexa do que apenas uma imagem estática, né? Então, como eu tenho falado aqui com vocês, né, não é só você pegar uma foto lá do Pinterest e você vir aqui e reproduzir ela. Isso é muito fácil para o fotógrafo. Muito, muito, muito fácil. Eu já fiz muito isso no meu começo de fotografia, né, de chegar lá, pegar algumas inspirações no Instagram, algumas inspirações no Pinterest e depois reproduzir. Mas aquela história ali não é a história do casal que você está fotografando, é a história de outra pessoa que você encontrou, seja ela do Brasil ou de qualquer outro lugar. Mas quando você tem esse relacionamento, você tem essa skill aí, né, de conseguir trazer a história da pessoa para a realidade, aí, meu filho, você dominou tudo, né? Eu vou dar um exemplo de sábado agora. Eu fotografei a Sarinha e o Patrick. Esse casal, eu acompanho eles desde o namoro deles e agora eles vão ser papais, né? E assim, eu cheguei lá pra Sarinha e eu brinquei com ela. Eu falei assim, Sarinha, você tem alguma referência aí? Porque a gente fez o ensaio dentro da casa deles, né? E eu falei assim, Sarinha, você tem alguma referência que você quer me mostrar pra gente poder fazer seu ensaio? E ela falou assim, não, Diego, eu não tenho nenhuma referência porque eu confio no que você vai fazer. Eu sei que você me conhece, eu sei que você conhece o Patrick, sei que você conhece a nossa história, e eu confio em tudo que você vai fazer e eu quero que a gente construa isso juntos. Então, você não vai contar a história do casal sozinho, sem que eles te conheçam e você conheça eles, sem que vocês se relacionem, tá? E para você contar a história deles, você precisa ser íntimo, você precisa estar próximo deles, você precisa conhecer a personalidade deles, para você conseguir expressar isso através da sua fotografia, através do storytelling, tá bom? Então, a Sarinha falou comigo assim, cara, você sabe quem nós somos e o que a gente gosta. Então, aí eu brinquei com ela assim, então deixa eu brilhar, então deixa a gente brilhar, vamos brilhar junto. E assim, eu postei um Reels, tá aí no meu Instagram, de alguns frames que eu fiz deles, alguns videozinhos que eu gosto de filmar também. E eu fiz de algumas fotos, né? Eu tava fotografando, eu falei com ela, olha, tá bonito esse frame aqui, vou fazer um videozinho pra gente postar depois lá no Instagram. Então assim, e vocês vão ver lá, cara, que é o casal, é o que eles vivem. Os amigos deles foram lá comentar no Reels e eles viram que é a Sara e o Patrick. Não é a fulana lá dos Estados Unidos com o namorado dela, com o noivo, com o marido. Não é a outra lá do Oiapoque, do Chuí. É a história deles. Quando os amigos, quando o familiar olha, fala assim, caraca, como essa pessoa conseguiu expressar quem eles são através disso, né? Através do storytelling, através de conhecer a história. E agora eu vou para um outro ponto que é muito bom, cara, né? Que é sobre como você vai atingir isso, né? É criando conexão, né? E esse ponto chama criar uma conexão. Cara, como eu disse para vocês, eu não conheço o Patrick e a Sara só ali de chegar lá e fotografar eles. Não, eu já fiz 4 ensaios deles. 4? Noivado, terceiro ensaio e o casamento deles. Já fotografei eles por 4 vezes. Então assim, primeiro, eu já tenho um relacionamento com eles. A gente criou um relacionamento, a gente convive, nós somos amigos, então a gente criou esse relacionamento.
Mas lá no primeiro ensaio que eu fiz deles, a gente já tinha essa conexão. A gente já estava conectado. Por quê? Porque eu criei isso, né? Então, assim, a direção de pessoas pode ajudar a criar uma conexão com o público, né? Não só com o casal, mas com quem está vendo. Como eu disse lá, os amigos deles, quando eles viram, eles se conectaram com a história, eles se conectaram com o casal. Por quê? Porque eles já os conhecem e nós também os conhecemos, né? Quando a pessoa fotografada parece confortável e natural na imagem, o público pode se relacionar com ela, né? E se sentir mais envolvido com a cena. Então, assim, como eu disse para vocês, as pessoas que foram vendo ali e comentando as fotos, elas olharam e falaram assim, cara, é o Patrick, é a Sara, é eles ali junto, é o casal, não tem nada de diferente. Então, eu trouxe, né, através do storytelling, uma conexão, não só com o casal, como eu disse para vocês, que eu vou ensinar vocês na próxima aula sobre como se conectar com o casal ou com o seu cliente aí que você vai fotografar, tá bom? Eu vou trazer isso, uma aula só sobre conexão na próxima aula, que vai ser na segunda que vem. Mas assim, nessa aula aqui eu quero ensinar vocês, além de se conectar com o casal, que eu falei, né, no storytelling, como contar histórias, né? Eu falei que você precisa ter relacionamento, você precisa ter intimidade, conexão com o seu cliente. Mas agora, essa conexão que eu estou falando aqui vai além do seu cliente. Ela vai transcender isso, ela vai para outra pessoa que está assistindo. Porque hoje a gente fotografa não só para os casais que nos contratam, a gente faz isso para as outras pessoas que também estão vendo, lá no Instagram, lá no YouTube, lá no Vimeo, lá não sei aonde a pessoa vai ver sua foto, né? E essa pessoa ela só vai se conectar se ela sentir que tem verdade, se ela sentir que a pessoa que está vendo, que está sendo fotografada, ela está natural, que aquele sorriso, que aquela expressão, que aquele abraço, que aquele toque é de verdade, é natural, é aquilo que a pessoa é no dia a dia, tá bom? Então, assim, próxima aqui, ó, pra gente ir trocando ideia. E a gente já vai pular pro próximo tema. Falei na outra aí para vocês 3 pilares, e agora a gente vai para um outro tema, que é como aprimorar a direção de pessoas na fotografia. E para você fazer isso, né, como eu disse, existem algumas skills, algumas técnicas, algumas coisas que a gente consegue fazer. Deixa eu ficar pertinho aqui, ó, histórias. Sai um pouquinho, fica tranquilo. Pessoal, só lembrando, tá entrando mais uma galera aí, eu prometi que eu ia transmitir essa live no YouTube e aqui no Instagram. Entretanto, a gente teve um probleminha técnico e eu não estou conseguindo transmitir no YouTube. Então, eu estou gravando aqui pro YouTube. Então, você que está aí no Instagram, às vezes você vai me ver desviando um pouquinho o olhar, olhando para outra direção. É porque eu estou gravando lá pro meu YouTube também, para os meus amigos de lá, tá? Eu decidi fazer ao vivo, diretão, aqui no Instagram, porque aqui a gente tem uma comunidade maior, aqui a gente tem um público maior. Porém, a gente quer gravar para lá também, porque nós queremos criar um outro público, conhecer novas pessoas. E o fim de lá do YouTube é criar um canal de educação, um canal de ensino sobre fotografia, né, que é um tema que a gente recebe recorrentemente pessoas nos pedindo, Diego, como vocês fazem? Como vocês fazem para editar? Como vocês fazem para dirigir? Como vocês fazem isso? Como vocês fazem aquilo? Então, vira e mexe, a gente tem fotógrafo que está começando, que nos pede essas dicas e a gente decidiu fazer isso, tá? Então, aqui, próximo ponto sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Comunique-se bem. Né? Meu amigo Luciano tá aí, o Ramonzão também tava, a gente fez um casamento onde eu conheci os noivos no dia do casamento. E assim, a comunicação, cara, ela é fundamental. Talvez a Bruna e o Márcio vai assistir essa live aqui, que ela vai ficar salva, e eles sabem como foi no dia do casamento deles. Né? A gente se conheceu no mesmo dia do casamento, o outro amigo levou a gente para fotografar. E assim, se a gente não tiver uma comunicação assertiva, uma comunicação que vai gerar essa conexão, que vai gerar confiança, né, no seu cliente, a pessoa vai ficar insegura e você não vai conseguir transmitir.
ninguém que estava ali imaginava que a gente se conheceu naquele dia, né? E os meus amigos fotógrafos e filmmaker estavam ali no dia, né? O fotógrafo estava comigo, né? Junto. A gente se conheceu naquele dia, assim, pessoalmente. A gente já se conhecia de internet, mas a gente se conheceu pessoalmente naquele dia. E o meu amigo filmmaker, Luciano, tá aí, a gente se conheceu também naquele dia. Ou seja, o casal se conhecia, nós conhecemos o casal naquele dia e a equipe que estava produzindo se conheceu naquele dia. E no final, cara, por que eu tô falando isso com vocês? No final ali da cerimônia, a gente estava fazendo foto protocolar na mesa do bolo, o noivo falou comigo uma coisa, falou assim, caraca, eu fiquei de cara de como vocês têm uma comunicação, assim, muito ajustada, de como vocês trabalham em equipe, como vocês conseguiram fazer a gente ficar tranquilo, natural e as coisas fluírem. Ele falou assim, caraca, essa equipe de vocês é muito boa. E aí a gente foi e falou com ele, tipo assim, cara, você acredita que é a primeira vez que a gente trabalha junto? Então, assim, se eu chegasse lá, estrela do rolê, eu vou brilhar agora, ninguém vai fotografar aqui, que eu vou fotografar primeiro, ou se o outro fizesse a mesma coisa, cara, a gente não tinha conseguido fazer o que a gente fez, sabe? A gente não ia receber esse feedback do nosso cliente quando ele foi falar com a gente. Mas por que a gente recebeu esse feedback? Porque primeiro a gente estava alinhado, né, a equipe. Cara, aqui é o sonho deles, a gente está aqui para realizar esse sonho, para fazer o melhor por eles, né? E segundo, quando a gente chegou para o casal, a gente fez a mesma coisa. Cara, estamos aqui para realizar seu sonho, para viver esse sonho com vocês. Confia que nós estamos aqui preparados para fazer o melhor, tá? Então, assim, comunicação, pessoal, é o primeiro ponto. A comunicação ela é fundamental na direção de pessoas na fotografia. O fotógrafo deve ser claro e específico ao dar instruções à pessoa fotografada. Além disso, o fotógrafo deve ser capaz de se comunicar de forma eficaz para que a pessoa fotografada se sinta confortável e natural. Ou seja, se você souber conversar, se você souber transmitir essa confiança para o seu casal de forma, né, falada, você vai conseguir transmitir, cara, a essência deles, o que eles são no dia a dia, a verdade que tem dentro deles. Então, seja um bom comunicador, né? E para você ser um bom comunicador, para você saber falar de forma assertiva e de forma efetiva, exige uma outra técnica que eu vou falar com vocês. Tá? A segunda, crie um ambiente descontraído, né? Então, assim, deixa o ambiente leve, cara. Não seja aquela pessoa rude, aquela pessoa que não se relaciona, que não ri, que não se expressa de forma que vai deixar as pessoas natural e à vontade, né? Eu vou dar mais um exemplo sobre esse casamento. Eu cheguei, fui trocar ideia com o noivo, fui brincar, depois que eu fui fotografar, mano, depois que a gente foi começar o making off, a mesma coisa fez o Luciano, a mesma coisa fez o Ramonzão, né? Primeiro a gente foi, recebeu eles, trocou ideia, e aí tá tranquilo, como é que tá as coisas. Então, assim, vai fotografar? A galera que me acompanha aqui no Instagram, viram? Eu cheguei lá na casa da Sara, na casa do Patrick, para fotografar eles sábado. Eu conheço eles, eu poderia muito bem chegar e falar assim, ó, senta aí, vamos fazer isso, isso e isso, e pronto, acabou. E eles iam fazer, porque eles me conhecem. Mas eu cheguei, ainda que eles me conheçam, ainda que a gente já tenha esse relacionamento, eu cheguei, fui brincar com o Patricão, eu e o Patrick, a gente se junta, a gente vira duas crianças, a minha esposa, a Carol, e a Sara, elas falam assim, cara, parece duas crianças, a gente brinca, a gente ri, a gente zomba um do outro. Então, assim, cria esse ambiente, sabe? Não chega no local já com a câmera na mão e vamos, pai, não, cara. Cria conexão, cria um ambiente descontraído, um ambiente leve, né, onde as pessoas vão ficar ali à vontade, se sentir mais natural, tá? Porque você só transmite naturalidade se a pessoa tiver vontade demais, se a pessoa estiver tranquila, relaxada. E você vai fazer isso através, né, de você conseguir transmitir aí uma descontração, deixar o ambiente mais leve. Quebra gelo, cara, faz uma piada, alguma coisa que a pessoa não vai se sentir também incomodada, né? Seja sábio nisso, conheça seu casal, né, para você saber com o que você brinca, como você brinca, né? Como eu dei o exemplo do Patrick aqui. A gente brinca de várias fuleiragens, velho. Então, assim, eu cheguei, brinquei com ele,
e ali, enquanto a salinha estava acabando de se produzir, de se arrumar, a gente foi, riu pra caramba. Depois a salinha chegou, a gente foi, fez mais uma resenha. E aí depois que o ambiente estava assim, ó, suave, aí a gente foi e começou, ó, vamos começar? Vamos, tá tranquilo? Tá, vamos embora. E aí o pau quebra, entendeu? Então é assim, cara. Primeiro, você deixa o ambiente leve, favorável para você trabalhar. Depois você começa a trabalhar, né? Os meus alunos aqui, as pessoas que eu tenho o hábito de ensinar para eles, eu falo com eles assim, cara, quando você chegar no ensaio, a última coisa que você vai pegar vai ser a sua câmera. Primeiro, ó, quebra o gelo, se relaciona, conversa com o casal, depois você pega a câmera e fala assim, olha gente, agora a gente vai começar os trabalhos, porque vocês não me trouxeram aqui para fazer piada e para rir para vocês, me trouxeram para trabalhar, então agora que tá tranquilo, a gente vai trabalhar, tá bom? Próxima coisa aqui, ó. Esteja preparado. O fotógrafo deve estar preparado e ter uma visão clara do que deseja na imagem. Isso pode incluir a escolha do local, a iluminação, a composição. Quando o fotógrafo tem uma visão clara do que ele deseja, isso pode ajudar a orientar a pessoa fotografada de forma que ela vai se sentir mais à vontade, né? Então, assim, cara, por que a gente trouxe isso, né, sobre o estar preparado? Às vezes você vai chegar num local e você vai imaginar uma coisa. Você fala assim, olha, já fotografei lá, já conheço, sei como é que é a iluminação, sei quando o sol está entrando, quando o sol está abaixando, sei de tudo. Porém, pode acontecer alguns imprevistos, né? Semana passada eu vi um amigo meu fotógrafo lá de BH falando que ele foi fotografar num local que ele fotografa lá há mais de, sei lá, quase 10 anos. E quando ele chegou lá, assim que ele chegou com o casal, chegou o segurança. Aquele local era um local público, só que aí se tornou um local privado. Chegou seguranças de arma e falou que eles não podiam ficar lá, entendeu? Falou assim, ó, vocês não podem fazer foto aqui, vocês vão ter que achar outro lugar. Vão ter que fazer em outro lugar. Como ele estava preparado, como ele tem uma skill diferenciada, o que ele fez? Casal, eu conheço outro lugar que é parecido com isso aqui, a gente vai para lá, dá tempo, não vamos perder essa luz bonita que está aqui, a gente vai para lá e vai fazer. Então, você que é fotógrafo aí, cara, esteja preparado caso aconteça algum imprevisto, caso aconteça alguma coisa que vai fugir do seu controle, né? Então, assim, não deixa para você desenvolver a técnica, desenvolver a skill no dia do rolê, né? Se você não conhece o local, vai um pouquinho mais cedo, chega lá, olha, deixa eu ver, pô, agora é 3, marquei o ensaio 4 horas, agora são 3 horas e a luz ela tá naquela direção, né? Então, assim, quando tiver mais ou menos esse horário, né, que o casal vai estar chegando, ela vai estar mais assim. Então, e eu sei que hoje o sol está abaixando mais rápido, porque é inverno, a luz ela tende a diminuir mais rápido. Então, o dia acaba mais cedo. Então, eu não posso dar bobeira, porque em menos de meia hora, o sol que estava aqui, ele já vai estar mais aqui. Então, tudo isso, cara, são técnicas que você vai usar que vai favorecer a sua direção de fotografia. Porque a iluminação, ela comunica também, ela fala também, ela transmite. Se eu apagar essa luz aqui, ó, eu vou deixar um ar mais escuro, então eu vou transmitir um outro tipo de sentimento. Agora, se eu trago para cá uma luzinha mais suave, uma luzinha mais gostosa, eu vou transmitir outro sentimento através da minha direção de fotografia. Então, assim, esteja preparado caso aconteça alguma adversidade, caso aconteça alguma coisa que vai fugir do seu controle, que você não vai ter domínio, né? Então esteja preparado. Eu já contei aqui, lá em dezembro, quando eu fiz uma outra live, eu contei sobre um casamento que a gente foi fazer, que começou a chover na hora, né? O rolê assim, pipocou, era para ser um casamento final da tarde, cerimônia aberta e tal, tudo lindo, o sol tava bonito e tal. Do nada, a noiva atrasou por causa de uma outra pessoa que estava produzindo ela, atrasou ela em muito, 2 horas, né? Então, já fica aí ligado nisso. E quando ela chegou lá, a chuva chegou junto, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu vou correr, não vou ficar com meu equipamento na chuva, não sei o que, não sei o que lá. Não, cara. Eu vou ser a pessoa que vai ficar mais calma no rolê. Todo mundo desesperado, correndo lá da chuva, pega o menino, o cachorro correndo, latindo. Todo mundo desesperado, e eu fui lá, calminho, e falei, olha, fica tranquilo, nada aqui fugiu do controle, vamos desembolar, vamos fazer o que dá para ser feito. Então, assim, fotógrafo, esteja preparado. A direção de fotografia, né? Se a pessoa estiver desesperada, se ela estiver ansiosa, se você não estiver preparado, se o cliente ficar ansioso,
você não vai conseguir transmitir essa essência do casal. E quando você for fotografar, essa expressão vai sair, sabe? De preocupação. Será que esse cara sabe o que está fazendo? Ele estava contando que a luz ia estar de um jeito, agora ele chegou aqui, a luz está de outro jeito. Será que ele sabe? Sabe? O casal, quando ele te contrata, ele espera que você vai dominar o rolê todo. Você vai pegar e vai fazer acontecer a parada, entendeu? Uma outra coisa que eu ia falar, que não está aqui no meu PDF, eu acho, não está aqui. Mas eu vou falar para vocês, quem está aqui, né, vai pegar o suprassumo, que é o bônus do rolê, né, para quem ficou até o final aqui e para os meus amigos do YouTube. É sobre audição, cara, né? Eu falei sobre a comunicação, mas eu queria falar como a comunicação ela começa. A comunicação começa pelo ouvir. Se você é um bom ouvinte, se você é uma pessoa que ouve o seu casal, o seu cliente, né, com atenção, sabe? E quando eu falo ouvir, não é escutar. A pessoa falou, entrou aqui, saiu aqui. Não. Ouvinte, cara, um bom ouvinte é aquela pessoa que consegue entrar dentro da história, prestar atenção, sabe? Se dedicar àquilo que a pessoa está falando, né? Às vezes a gente quer falar muito, a gente chega no rolê, a gente quer falar muito, a gente escuta pouco. Então seja um bom ouvinte. Para você ser um bom comunicador, você precisa ser um bom ouvinte. Tá? Isso aqui é um bônus para você. É um bônus que eu separei para você que está aqui na live, para você que vai assistir lá no YouTube. Cara, se você souber ouvir a história do seu casal, tudo que ele tem, tudo que ele viveu junto ali, ou o seu cliente, todas as experiências que ele adquiriu ao longo dos anos, você vai conseguir transmitir de verdade o que eles são, sabe? Vocês vão conseguir expressar de verdade o que essa pessoa é, o que esse casal é, o que eles representam um pro outro. Então assim, cara, seja um bom ouvinte. Os meus clientes aqui, eles sabem, cara, que eu amo ouvir a história deles. Às vezes eu pergunto na reunião, às vezes eu pergunto lá na hora do ensaio. Eu sempre vou perguntar na hora do ensaio de novo. Cara, me conta um pouquinho da história de vocês. E eu vou ouvir. E depois, eu viro e mexo, noiva ou casal que a gente fotografa aqui, quando eu vou e narro a história deles, eu tenho parado um pouco, mas eu vou voltar com isso. Eu narrava no Stories, eu narrava ali na primeira foto que eu postava deles. E assim, quando eu narrava a história do casal, eu recebia assim os feedback ou os comentários, a pessoa falou assim, cara, é isso aí que a gente é, sacou? Cara, como assim? Como você lembrou disso tudo? Às vezes a pessoa me mandava no WhatsApp, Gia, como que você lembrou disso tudo que eu falei com você depois de tudo que a gente viveu no dia do ensaio? E aí eu falo com ela, falo assim, cara, é porque a sua história é importante pra mim. A história do seu casal, a história do seu cliente tem que ser importante pra você, cara, sabe? Porque só assim você vai conseguir transmitir quem eles são. Então assim, se dedica, sabe? Se você tem déficit de atenção aí, meu jovem, se você tem dificuldade em prestar atenção no que as pessoas estão falando, faz uma oração igual eu, antes de começar o rolê, vai lá e fala assim, meu Deus, deixa meu coração leve, a minha mente leve, que eu consiga prestar atenção, né, em tudo que a pessoa está falando. Talvez você não é das orações, mas você é da meditação, vai lá, medita, fala assim, cara, hoje eu quero fazer o melhor por esse cliente aqui, eu quero narrar a história deles com verdade, com emoção, com sinceridade. Então eu preciso estar conectado com eles. Para mim estar conectado, eu preciso conhecer a história deles. E para eu conhecer a história deles, eu preciso ouvir a história deles. Eles precisam me contar e eu preciso ouvir. Ouvir e guardar aqui, ó, dentro do coração, dentro da mente, para que eu consiga narrar essa história, né? Então assim, tô chegando aqui no final da nossa live. Deu aí 40 minutos de muita coisa. E assim, Brasil, eu pretendo, tá, fazer todas as segundas-feiras, como eu falei aqui no começo da live, eu pretendo todas as segundas-feiras, cara, trazer conteúdo nesse sentido, porque a gente vê a necessidade de ensinar aquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos aí, né, de transmitir aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente foi adquirindo ao longo dos anos com outras pessoas, tá? Então assim, isso aqui é de graça, velho. É coisa que eu cobro para ensinar para os meus alunos. Eu estou trazendo aqui de graça para você que está assistindo aqui no Instagram ou que está assistindo aí no YouTube. Estou trazendo de graça, por quê? Porque
porque eu quero que mais pessoas se desenvolvam, que mais pessoas aprendam sobre isso que a gente já aprendeu. Espero que essa live ela tenha contribuído para o seu crescimento pessoal e profissional, tá bom? Cara, guarda tudo que eu falei aqui e eu vou disponibilizar o PDF disso tudo que eu falei com vocês, de tudo que eu falei aqui. Vai estar lá o PDF, você baixa, tá? Eu vou disponibilizar o link aqui no Instagram e vou disponibilizar na descrição do nosso vídeo aí no YouTube, tá? Então se você está assistindo pelo YouTube, olha aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá tem o link para você ter acesso ao material de apoio e depois poder consultar, depois olhar e talvez fazer anotações de alguma coisa que eu falei aqui que não está nesse PDF, tá bom? Assista, vai lá, anota. Interessante para você que está aí no YouTube, baixa o PDF e assiste a live, entendeu? Como ela não está sendo ao vivo, né, está sendo gravada, baixa o PDF, vai lá e vai fazendo anotações, porque eu falei coisas que não tá no PDF aqui, tá bom? Coisas que vai além um pouquinho. Então, assim, usa isso, cara, sabe? A internet é a seu favor para vocês aprenderem. Semana que vem eu vou entrar mais profundo nesse tema sobre conexão, como se conectar com o seu cliente, como se conectar com as pessoas que estão vendo o seu trabalho. E semana que vem eu vou soltar esse material aí para vocês aqui no nosso YouTube e no nosso Instagram, tá bom? Então, semana que vem, às 10 horas, próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Próxima segunda-feira, se eu não me engano, primeiro sábado, segundo, dia 3, tá? Dia 3 de abril, às 10 horas da manhã, nós estaremos ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Então aqui, um beijo para vocês, muito obrigado pela presença de cada um de vocês que entraram aqui na nossa live. Como eu disse, vai ficar salvo aqui no nosso GTV, caso o Instagram ainda deixa vídeo acima de 40 minutos, tá bom? E para vocês aí no YouTube também, nós vamos subir esse material que não foi ao vivo, mas que ficou gravado, porque nós queremos que vocês se desenvolvam, tá bom? Um beijo e um beijo para vocês. É isso.